Mentiram pra você a vida toda, sabe por quê? Porque até agora você pensava que parents em inglês significava parentes. Pois é, mas isso aqui é o que nós chamamos de falso cognato. O que é isso? É uma palavra que ela se escreve muito parecida com o português. Vejam que a única diferença aqui na escrita é essa letra E. Fora isso, todas as outras letras são iguais, porém o significado é bastante diferente. Porque parents em inglês, na verdade, significa pais. Sim, os meus parents são os meus pais. Ou seja, mother e father são meus parents, ok? Isso aqui é um erro bastante comum, porque, inclusive, né, como se parece muito com a língua portuguesa, acaba sendo mais fácil cometer esse tipo de erro mesmo, tá? Então, cuidado para não confundir parents, que na verdade significa pais, com essa outra palavra aqui, que para nós, falantes de português, ela não se parece com nada, mas essa sim é a palavra correta. Relatives quer dizer parentes. Então, quando eu quiser dizer os meus parentes, em inglês eu vou usar my relatives. Quando eu quiser dizer meus pais, my mother and my father, eu falo my parents, ok? Então, o assunto de hoje é esses erros sobre vocabulário relacionado ao vocabulário de família. Então, pelo que vocês já estão vendo aqui, várias palavras em inglês, mother, father, elas têm uma versão, uma forma para o feminino, outra para o masculino. É quase sempre assim, com exceção dessa palavra aqui que também, é bastante confundida. A palavra cousin. Então, reparem na pronúncia, cousin. Cousin quer dizer primo ou prima em inglês, tá? É a mesma palavra para se referir tanto ao gênero feminino quanto masculino. My cousin. E aí você só vai saber se é primo ou prima pelo contexto, tá? Não tem outro jeito, não. Vamos lá, então, outras palavras aqui para vocês aprenderem um pouco mais sobre family, vocabulário de família, né? Então, eu trouxe umas frases aqui e eu vou querer que vocês tentem completar. Vamos lá. A primeira frase aqui, If I have a baby girl, if I have a baby girl, she'll be my... Complete a frase. Vamos lá, vamos tentar entender o que a frase está dizendo, né? If I é se eu, have, tiver, ou se eu tenho, a baby girl, uma bebê, né? Uma menina, uma bebê, she'll, isso aqui é a forma contraída de she will, né? É o futuro de be. She will be, ela será o quê? Minha. Se eu tenho uma bebezinha, ela é o quê minha? Qual que é a relação de parentesco comigo? Minha filha, certo? Então, she will be my daughter. My daughter. Reparem também na pronúncia dessa palavra que é bastante confundida, né? Cousin e daughter. Daughter, ok? Vamos lá. Um pouco mais de exemplos aqui para vocês aprenderem bastante coisa sobre a família. Como se falar a respeito da família. Bom, vamos lá. Próximo exemplo aqui. Complete essa frase aqui. Vamos lá. My son calls me. Complete a frase. Bom, aqui tem duas possibilidades para completar essa frase, né? My son é o meu filho. Calls me, me chama de quê? Bom, dependendo de quem eu sou, pode ser mother ou father. Se é my son, é meu filho, né? Então, ou eu sou a mãe ou eu sou o pai dele. My son calls me mother, or my son calls me father. Meu filho me chama de mãe ou de pai, ok? Muito bem. Mais um exemplo aqui para vocês perceberem. Olha só esse aqui, My father has one
sister. My father has one sister. She's my... Complete a frase. Bom, my father é meu pai. Has, tem, one sister. Repare aqui, ó. My father equivale a he, ele, né? Se é ele, he, has. Tá? A conjugação de ele, do verbo ter no presente, quando a pessoa é ele, has, H-A-S. Né? My father has one sister. Meu pai tem uma irmã. Se ele tem uma irmã, o que essa irmã do meu pai é minha? She's my... E aí, quem é que lembra como é que fala tia em inglês? She's my aunt. She's my aunt, ok? Ela é minha tia. Muito bem. Próxima frase aqui. My mother has one brother. My mother has one brother. Bom, his, my, complete a frase. Bom, agora é my mother, minha mãe, que equivale a she, ela, correto? Has, também o verbo no presente, ela tem, minha mãe tem o quê? One brother, um irmão. Ele é, o que o irmão da minha mãe tem de relação de parentesco comigo? He's my uncle. He's my uncle. Ele é meu tio, é assim que se fala tio em inglês. Então reparem que, ó, mother, father, mãe, pai. Aunt, uncle. Aunt é a tia, uncle é o tio. Estão vendo só como tem palavras diferentes dependendo do gênero? Com exceção de cousin, né? Como eu mostrei anteriormente, cousin é primo ou prima, tá? Mas os outros parentescos não. Aí você vai ter a diferença. Vamos lá, mais um caso aqui, vamos analisar. My grandfather... Quem conhece este parentesco aqui, ó? Grandfather. My grandfather is married to my... Complete a frase. Bom, aqui eu tenho algumas observações para fazer. Sempre que você tiver, ó, grandfather, né? Você está se referindo, já não é mais ao seu pai, é o seu avô, né? Como se fosse um pai de segundo grau, ou seja, um avô. Meu avô is married to... Em inglês, a preposição, né? Casado com. Em português a gente fala, meu avô é casado com. Mas em inglês, meu avô is married to, tá? Esse to é T-O mesmo. Casado com. A preposição correta é to. E com quem que meu avô é casado? Com a minha avó. Da mesma forma que nós montamos aqui grandfather para avô, você vai fazer a mesma coisa, grandmother. Grandmother é avó, tá? Então, avô, grandfather, grandmother, avó. E se for neto, por exemplo? Segue a mesma lógica. Neto é grandson, porque é como se fosse o filho de segundo grau, né? O filho do seu filho. Então, grandson é neto. E para neta, continua a mesma história, ó. Granddaughter. Granddaughter. É a sua neta, tá? Muito bem. Interessante aqui várias observações. Outro caso aqui pra gente analisar. Vejam só esse aqui. My sister is married. My sister is married. A minha irmã é casada. Ponto. Her husband is my
Bom, vamos lá. Então aqui, para quem não sabe, husband é marido, tá? O husband é marido em inglês. Quem é que lembra como é que se fala esposa em inglês? Esposa é wife, tá? Lembra lá que wife é esposa. Tive um aluno uma vez que tava conversando com um estranho no aeroporto e ele queria falar sobre a esposa dele, a wife, só que ele se confundiu e ficou o tempo todo contando a história pro estranho, falando de husband, querendo dizer wife. Então deu uma pequena situação constrangedora ali, mas enfim, acontece, né? Quando a gente tá aprendendo a língua, a gente tá sujeito a alguns erros mesmo. E, enfim, então her husband, o marido dela, o que é o marido dela é meu? Se a minha irmã, my sister, is married, minha irmã é casada, o marido dela é o quê? É o meu cunhado, certo? Então olha só como é que a gente fala essa relação de parentesco em inglês, para quem não sabe, isso é bem curioso, ó. Her husband is my brother-in-law. Então toda a relação de parentesco relacionada ao seu marido, esposa, ou por via, né, do casamento, vai ter essa terminação aqui, ó, in-law, tá? Então, brother-in-law é o cunhado. Se fosse cunhada, sister-in-law. E se fosse, por exemplo, sogra? Sogra é mother-in-law. É como se fosse assim, a minha mãe na lei, né? Porque a mãe por meio do casamento, na verdade. Então, não é sua mãe, é sua sogra, né? Mesma coisa, sogro. Father-in-law. Ok? Então, essa aqui é a aula de hoje sobre family. Aproveitem aí para curtir esse canal, compartilhem e sigam também lá o meu Instagram, @BeatrizErdi, para acompanhar todo esse conteúdo aí sobre inglês. Muito obrigada, valeu, até a próxima.